Onde existe empresa, existem pessoas. Isso é bem óbvio, né? Se existe empresa, existe uma equipe, existe sociedade, existe clientes, existe fornecedores, existe terceirizados. Então, uma empresa, ela é constituída de pessoas. Esse é o maior ativo que uma empresa tem. Pessoas em todas as funções, em todas as responsabilidades. Se existem pessoas, existem relacionamentos, porque nós somos seres relacionais. Então, as empresas têm que lidar com o relacionamento das pessoas dentro do ambiente empresarial, que é o que a gente chama de relação interpessoal no trabalho. Muito bem. Se nós temos relacionamentos, o que acontece com a gente quando a gente está dentro de relacionamento, seja ele de qual espécie for? A gente quer ser reconhecido como a gente é. A gente quer ser validado. A gente quer ver o nosso valor sendo reconhecido, sendo valorizado. Esse movimento nosso de querer validação, ou de querer ser visto exatamente como nós achamos que somos, ou queremos que as outras pessoas nos vejam daquela forma, leva aos conflitos dentro das empresas. Por quê? Porque isso é muito subjetivo. Você atua a partir da sua função para dar um resultado. E você gera uma expectativa sobre como que esse resultado vai ser visto e valorizado dentro da empresa. Isso é natural, isso é humano, ninguém foge disso. Pode ser o formato de organograma que for, pode ser o formato de hierarquia que for, pode ser uma startup, pode ser uma empresa convencional de grande até micro tamanho. Pessoas são pessoas, não muda. E a expectativa é sempre gerada a partir do resultado que você se esforça para dar ou trabalha para que isso aconteça. Então, quando o conflito dentro da empresa aparece, e ele aparece paulatinamente, mas quando ele passa a ser algo impeditivo do crescimento da empresa, dificuldades com clientes, problemas e prejuízos com fornecedores, quando este tipo de situação está acontecendo porque os conflitos dentro da empresa estão atuando nesses relacionamentos, é preciso tomar uma atitude. E é nesse momento que eu vejo muitos empresários se desesperarem para que a situação dos relacionamentos dentro da empresa ou naquele foco onde existe o conflito, e muitas vezes o foco é na sociedade da empresa, né? Com os sócios. Mas o empresário, ele entra num estado de angústia profunda, porque ele quer que as coisas voltem a funcionar como estavam antes e que ele possa focar no crescimento. E nesse caminho de relacionar, ele entra num contexto também de querer ser validado, de também querer ser visto, respeitado, olhado da forma como ele é como líder, porque ele é gente também, ele também é um ser humano. E entra nesse momento, muitas vezes eu já vi acontecer muito, que ele passa a ser bonzinho. Ele tenta ser o líder legal, eu chamo do chefe anjo. Ele faz tudo que os colaboradores, que as equipes, que o sócio quer, mesmo que ele não esteja bem, ele começa a dar espaço para todo e qualquer questionamento, ele passa a colocar tudo na mesa para que todos possam participar, para que todos possam questionar
sendo dessa forma o mais inclusivo possível que ele consiga. Ele é muito bonzinho, então ele abre tudo isso, mas com um único objetivo. Se eu deixo todo mundo falar, se eu deixo todo mundo participar, vão acabar os conflitos. Porque o conflito é porque eu acho que as pessoas não estão participando. Começa esse achismo e ele toma esse papel do bonzinho. Essa é uma armadilha, é um equívoco. Por quê? Não é que você tem que ser tirano para ser empresário, não é que você não é uma pessoa bondosa, mas você precisa aprender que dentro da sua empresa nem tudo é negociável. E diante de conflitos, nem tudo é negociável. Não se pode abrir desta forma simplesmente porque compromete a sua liderança, compromete o seu lugar como empresário. As pessoas podem passar a ver você através de um lugar vulnerável, que você está vulnerável, que você está fraco diante da situação, porque você acha que a sua equipe, que os seus clientes, que os seus fornecedores não estão vendo que a sua empresa está passando por um problema. As pessoas que estão totalmente fora do contexto fazem parte do sistema da sua empresa. A empresa é um sistema. O fornecedor faz parte, o cliente faz parte, o terceirizado faz parte e a equipe é parte do sistema da empresa. Você acha que essas pessoas não sabem? Elas podem não saber do conflito, mas elas sabem que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está estranha, existe um problema. E você simplesmente não se colocar, não tomar as rédeas da liderança, vai te colocar numa situação vulnerável, vai te colocar numa situação de fraqueza, porque essa também é uma emoção humana. Quando as coisas não vão bem e as empresas funcionam assim, é necessário uma liderança para conduzir para uma solução. E isso é pedido a você, empresário. Quando você começa um negócio, você tem essa responsabilidade. Você tem essa responsabilidade perante a empresa, trabalhando pela empresa, sempre. Então, essa situação de ser bonzinho, abrir tudo para todos os questionamentos, não vai resolver os conflitos dentro da empresa. Você vai gerar mais confusão, porque as pessoas já estão fragilizadas nas suas relações, nos seus relacionamentos. As coisas já não estão caminhando bem, o diálogo já não está acontecendo como antes. E aí você abre para todo mundo falar o que quiser, sobre o que quiser o tempo todo. Isso é bagunça, sabia? É falta de organização. Existe uma ordem. E é claro que você pode flexibilizar, mas dentro da empresa é preciso ter regras, é preciso ter hierarquia, é preciso ter liderança. E sim, você pode fazer concessões, flexibilizar, mas sempre num equilíbrio de dar e receber. Você flexibiliza porque você vai receber alguma coisa. Isso em todo relacionamento interpessoal dentro das empresas precisa estar muito claro e funcionar assim. Aliás, esse desequilíbrio é uma das causas de conflito dentro da empresa, esse desequilíbrio de dar e receber dentro dos processos, né, de função, de cargo, de atuação, inclusive entre os sócios. Então, ser bonzinho, o chefe anjo, aquele cara que é boa praça, que escuta tudo, vamos discutir tudo, vamos colocar tudo, não vai resolver questão de conflito dentro da sua gestão. Você precisa se posicionar, você precisa saber que sim, você está aberto a ouvir, mas que tem um limite. Tem uma frase do Steve Jobs que é muito, assim, questionada, né? É uma controvérsia, ele foi controverso quando ele colocou essa frase, mas ela é conhecida, que diz assim, abre aspas, meu trabalho não é ser bonzinho com as pessoas. Meu trabalho é pegar essas pessoas que são ótimas e torná-las ainda melhores. Então, essa frase dele, quando ele fala, eu não estou aqui para ser bonzinho, quer dizer que ele era bravo. Dizem que ele era um líder difícil. Referências à parte,
Vamos analisar isso no seu contexto de empresário. Você não está ali para ser bonzinho com as pessoas. Você está ali para desenvolver talento. A sua empresa tem que ser uma incubadora de desenvolvimento de talento. E desenvolver talento é desenvolver pessoas, torná-las melhores. Tornar as pessoas melhores exige relacionar-se com elas. Se os relacionamentos estão em conflitos, você não vai conseguir fazer isso. É preciso resolver essa situação conflitante. Como? Você precisa saber a origem disso. Da onde surgiu isso? E você, como empresário, você pode dizer, mas eu não tenho ideia, as coisas parecem que apareceram do dia para a noite, foi piorando, mas eu não sei da onde que veio. Que origem é essa? Da onde surgiu? E a questão é que muitas vezes a origem dos conflitos na empresa são escondidos, são encobertos. O que a gente poderia dizer a nível de individual, inconscientes. A empresa também tem um inconsciente coletivo. Aprenda isso. E muitas vezes você não percebe. Por quê? Porque você está envolvido no processo. Você tem conflito com a sua equipe, você tem conflito com o seu sócio, a sua equipe está em conflito, você não percebe. Sem saber a origem do conflito, você não consegue começar a resolvê-lo, a solucioná-lo. Por isso que uma mentoria que entra dentro da sua empresa com este propósito que você contrata para te ajudar a desenvolver você como líder, porque você precisa se posicionar como líder diante dos conflitos, o empresário precisa participar desta solução. O pequeno e médio empresário, ele é parte da empresa constante. Então, ele precisa estar aberto para resolver esses conflitos. E junto com uma visão imparcial, com alguém que vê de fora, claro, focado nisso, em nome do seu negócio, mas desenvolvendo você como líder, para você aprender como enxergar essa origem dos conflitos, a origem do problema. Para você identificar o que é que está desequilibrado e desse lugar você consegue atuar. Desse lugar você consegue perceber o que fazer para resolver os conflitos dentro da empresa. Isso é possível, porque o pequeno e médio empresário, ele está ali em contato com todos os gestores e às vezes com todos os funcionários. Porque uma pequena e média empresa hoje não precisa necessariamente estar dentro daquele padrão de classificação, de quantidade de funcionário, não. Muitas vezes você tem um faturamento de média pequena empresa com 10 funcionários, com, sei lá, 7 ou 5 colaboradores contratados e 5 terceirizados e algumas pessoas prestadoras de serviço. Mas você tem um faturamento e um movimento e você precisa crescer. Se você é pequeno, você quer ficar médio. Se você é médio, você quer ficar grande, assim sucessivamente. Ou você vai ficar estagnado. Essas necessidades de mudança e crescimento trazem conflitos. Porque muitas pessoas não vão junto com você. Muitas pessoas não querem ir com você. Começaram com você, mas não querem continuar com você no processo de crescimento. E muitas vezes nem elas veem isso, nem elas sabem disso. É emoção, como eu disse antes. É emocional, é relacional. Elas precisam de ajuda para enxergar que elas não querem mais fazer parte deste processo e que precisam ir embora. E você precisa colocar alguém dentro assentar alguém neste lugar para continuar com você. Mas a gente não enxerga isso quando a gente está envolvido no processo. Então, quando a gente quer crescer e conflitos de gestão aparecem, a gente precisa de um grande holofote que vem de fora para iluminar a situação. E aí, quando você vê essa situação iluminada, você, empresário, começa a enxergar as soluções. E aí, desse lugar, você começa a ser o líder das resoluções dessas situações. É desse lugar que você consegue, finalmente, retornar as coisas para o trilho, retornar as coisas para um funcionamento fluido, focado no seu planejamento de crescimento. Então, reflita sobre isso. Se você está sendo este chefe anjo bonzinho, achando que vamos aumentar o diálogo, os questionamentos para resolver conflitos, não vai ser um bom caminho. Repense
e veja até que ponto isso não é a sua própria necessidade de ser validado por essa equipe e que eles validem a sua visão de crescimento, porque o que você quer dizer assim, vamos gente, vamos juntos crescer. Cuidado com isso. Quando as relações, o relacionamento interpessoal está complicado, está comprometido, as pessoas não estão dispostas a seguir visões que trazem e precisam de mudanças. Então, não é hora de ser bonzinho, é hora de ser justo, focado, ver de onde vêm esses problemas, solucioná-los e aí sim continuar no caminho do crescimento, em nome da empresa, pela empresa.